livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, e depois o livro de Atos, capítulo 16, e o versículo 31. Josué, capítulo 24, versículo 15, e depois Atos 16, e o versículo 31. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, Atos, capítulo 16, e o versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Somente esses textos por enquanto. Nos dois textos que nós acabamos de ler na palavra de Deus, tanto em Josué, capítulo 24, versículo 15, e também Atos, capítulo 16, versículo 31, Josué ele está chamando a responsabilidade da nação de Israel antes, dele, ao introduzir o povo na terra, já tinha conquistado vários territórios, derrotado vários inimigos do povo de Israel, pela graça e misericórdia de Deus. Havia ainda muita terra para conquistar, e Josué estava próximo da sua partida para a eternidade. Então ele faz esse apelo à nação: escolhei, pois, a quem vocês irão servir, se aos deuses do Egito, aos deuses que vossos pais adoraram da além do Jordão, ou ao Senhor. Vocês escolhem, mas eu e a minha casa. Ali a expressão casa ali deve ser entendida a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E em Atos, capítulo 16, versículo 31, depois que teve aquele terremoto ali na cidade de Filipos, e as cadeias foram soltas dos presos, as celas abertas, e o carcereiro estava querendo se matar, e o apóstolo Paulo grita, com ele: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro pede luz e solta para fora, sai para fora todo trêmulo, e pergunta para Paulo e Silas, como ele poderia ser então salvo. Então eles dizem para o carcereiro, eles dizem para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Embora, infelizmente, como de praxe, há pessoas que usam esse versículo 31 isolado do seu contexto e das verdades fundamentais das Escrituras Sagradas para ensinar heresia. Não é esse o nosso objetivo, o nosso propósito, mas o caso é que Deus está interessado
E o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, né, ao declarar essas palavras que ficou registrado nas Escrituras Sagradas para o nosso ensino, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Deus está interessado na salvação das famílias. Em Josué nós lemos um homem chamando, assumindo a sua responsabilidade diante de Deus e diante de uma nação, que ele e a sua família iriam servir ao Senhor. Iriam servir ao Senhor. E em Atos, capítulo 16, nós lemos de Deus estar interessado em salvar a família. Aquele homem tinha perguntado em relação à sua salvação, a salvação da alma dele. Mas o apóstolo diz: será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Deus não estava interessado somente na salvação do carcereiro. Deus estava e ainda está interessado na salvação da família. Estava interessado na salvação da família do carcereiro, mas ele também está interessado na salvação das nossas famílias. E isso me faz eu me perguntar, primeiramente, perguntar para mim mesmo, diante de Deus, e eu convido você, meu amado irmão, a fazer essa pergunta diante de Deus também. O quão você está disposto a assumir a sua responsabilidade como chefe da sua casa, como chefe da sua família, a servir ao Senhor, você e a sua família. É lamentável, é muito lamentável vermos, e isso acontece muitas das vezes, irmãos servindo ao Senhor, mas servindo ao Senhor somente eles, e a sua família está espalhada. Lamentavelmente isso acontece. E às vezes preocupamos com irmãos que aparentemente é de preocupar, não está interessado na salvação da sua família. Digo isso porque já ouvi alguém sendo questionado em relação a ensinar os filhos, e esse alguém fala assim: não, eu levo meus filhos para a reunião da igreja e ele vai na escolinha dominical todo domingo. Será que ensinar os filhos, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, nós vamos tratar disso, está limitado somente a deixá-los domingo, uma hora só, na escolinha, onde muitas das vezes, em muitos casos, não vai ser ensinado ele a palavra de Deus, mas a decorar corinhos ou decorar versículos bíblicos, em vez de ser ensinado para ele a verdade do Evangelho em relação à salvação de sua alma e também os princípios bíblicos para a vida cristã. São perguntas que nós precisamos fazer. Mas a questão é que por que Deus está interessado na família? Nesses dois textos nós podemos observar isso, Deus interessado no serviço de uma família. Porque isso foi registrado, essa atitude de Josué foi registrada. E Deus interessado na salvação de uma família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É claro, sem sombra de dúvida, que era necessário a casa, no caso ali do carcereiro, né, os familiares, a esposa dele, os filhos dele, os parentes dele.
cada um deles arrependerem de seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, mas Deus estava interessado na salvação daquela família. Por quê? Porque a família é o projeto de Deus. A família é o projeto de Deus. Então, por isso que nós pretendemos estar estudando nesses dias sobre a família, sobre esse projeto maravilhoso. Creio que não há palavras para expressar, embora é comum a gente ouvir a máxima, né, que a família é uma instituição falida, o cristianismo é uma instituição falida e várias coisas. A gente sempre ouve essas expressões, mas a família ela é um projeto de Deus. Deus ele tem prazer no serviço que lhe é prestado por uma família. Deus ele tem o desejo no seu coração não só de salvar membros isolados dessa família, mas de salvar a família. Através da conversão de um pai, se converte a esposa, a mãe, né, no caso, e depois os filhos. Ou às vezes o inverso acontece, né? Se converte um filho, aí através daquele filho ali, outros membros daquela família também venham a se converter, venham a ser salvos. Por quê? Porque Deus tem esse desejo de trabalhar no coração das famílias. No coração das famílias. Então a família é um projeto de Deus. Mas o que é família? E a família ela tem sido atacada constantemente nos nossos dias. Então, em resposta a essa pergunta, o que é a família? A gente encontra algumas respostas. O primeiro, né, é o conceito geral. O conceito geral sobre a família. O conceito geral, a família é uma unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais comuns ou ligados por laços afetivos. Uma família, observe bem isso aqui, né? Bem sutil, pode ser formada por um casal heterossexual, homem e mulher, unidos por matrimônio ou união estável, e os filhos que vierem a existir compõem uma família nuclear ou elementar. Essa fonte é da Wikipedia. A família é uma unidade básica da sociedade formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Observe essa expressão aqui, né? Ancestrais em comum ou ligados por laços afetivos. Esses laços afetivos aqui tem uma sutileza aí dos relacionamentos que não está correto de acordo com a palavra de Deus. Uma família pode, é interessante isso, ele colocar como pode, e não que uma família é formada, mas pode ser formada, porque principalmente nos nossos dias, aquilo que entendemos biblicamente, o que é o conceito de uma família, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas está sendo atacado. Então, tem-se entendido que família nos dias de hoje é pessoas do mesmo sexo, né, formando no pensamento geral família. Então por isso que usa essa expressão, né? Pode. Isso aqui é um ataque sutil, mas é um ataque à família, né? A família. O que ele quer dizer é que uma família não precisa ser necessariamente constituída de um homem e uma mulher. Então isso é um ataque sutil à família. Talvez essa live até nem venha
por causa disso, né? Nem vem a ser depois publicada, né? Mas estamos ao vivo. Mas a questão é que esse é o conceito geral, de uma maneira geral, das pessoas. O conceito da Constituição, e eu acho interessante isso, esse é o conceito geral. O conceito na Constituição Federal. O artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Então veja bem que não é o Estado que define o que é a família. Ele reconhece e protege o que é a família. Né? O casamento civil é gratuita a celebração. Acho que eu falei sobre isso respondendo a live, né? Que o casamento civil é gratuito e realmente está na Constituição. Que o casamento, a celebração do casamento no cartório, no casamento civil, ele é gratuito. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. É claro que deve-se procurar um cartório e tal, mas ele tem efeito civil nos termos da lei, o chamado casamento religioso. Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a sua mulher com a entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Isso aqui, no caso, é as pessoas que estão amaziadas, né? Que moram juntos. Ela é reconhecida como entidade familiar, porém a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. E é interessante que às vezes, em alguns casos, a gente vê uma certa burocracia. Parece que há uma certa tentativa de impedir que as pessoas legalizem a sua situação e sempre o objetivo é financeiro, né? Algumas pessoas que deveria trabalhar para facilitar essa união trabalham de maneira a tirar dinheiro das pessoas. Eles eram para facilitar, mas eles agem de maneira para tirar dinheiro das pessoas, que muitas das vezes querem legalizar a sua situação perante a lei, oficializando o casamento. Mas é reconhecido como a entidade familiar. Isso aí é a Constituição Federal que está dizendo isso, tá? Não sou eu, não. Quero deixar isso bem claro. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. No caso, um homem ou uma mulher vivendo com seus filhos, né, que se separou, divorciou, ou que seu cônjuge veio a falecer, né? Então ele vive com seus filhos. Então entende-se que isso é uma família, né? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então, diante da lei, diante da Constituição, tanto o homem quanto a mulher são responsáveis dentro do casamento. Todos os dois são responsáveis. Então, na hora dos conflitos, né, a tendência que o homem tem de jogar a culpa na mulher, ou a mulher jogar a culpa no homem diante daqueles conflitos. E perante a lei, os direitos e deveres são iguais. São iguais. Ou seja, os dois têm direitos, os dois têm deveres. Temos a tendência de exigirmos os nossos direitos, mas não marcarmos com os nossos deveres. Então, perante a lei, né, o homem ele tem as suas responsabilidades, ele tem os seus direitos, mas também tem suas responsabilidades. A mulher tem os seus direitos, mas também tem suas responsabilidades. Fundado no princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável,
o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal. Quem toma a decisão de quantos filhos vai ter é o casal. É isso aqui. Compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva, ou seja, o Estado não pode impedir que um casal planeje a quantidade, por exemplo, se um casal decide ter 10 filhos, isso é problema do casal. Se eles decidem ter 2, 3 ou ter um filho só, também é decisão do casal. O Estado não faz coerção com relação a isso, e nem instituições privadas podem fazer isso. A gente precisa deixar isso bem claro aqui. O que entra a questão, né, entra aqui na questão até do aborto, né? Não é o objetivo nosso por enquanto, não é tratar desse assunto. Então você observa claramente que a família ou núcleo familiar, aquilo que é chamado de família nuclear, né? O núcleo familiar, né? O marido e a mulher, é reconhecida pelo Estado. Não é o Estado que determina o que é ou não família, mas o Estado reconheceu, e aliás o Estado veio a existir por causa das famílias. Famílias ao se organizarem, ao gerarem, ao formarem civilizações, as famílias ao formarem civilizações, ao formarem povos, optaram por organizarem um Estado, o Estado que é o chamado Estado de Direito, né, que é o que normaliza e regulamenta a sociedade, para as pessoas viverem, conviverem entre si. Então, a família, ela é reconhecida pelo Estado, ela não é uma instituição do Estado. A gente precisa ter isso bem claro em nossa mente. Não é o Estado que determina o que é ou não família. E infelizmente a gente tem observado praticamente pessoas, a mídia, tentado empurrar a goela abaixo ataques à família, destruindo princípios e valores familiares. A mídia tem feito isso. E muitas das vezes, muitos irmãos e muitas irmãs têm estado passivos, creio que essa é a expressão correta, né? Passivos diante desses ataques. Não tomam nenhuma atitude, não tomam nenhuma atitude em relação a isso, ficam acompanhando novelas que atacam isso. Eu fiquei triste ao saber de irmãs que se emocionaram quando teve aquela novela que fizeram a propaganda de 2 homens que iriam se beijar, e eu ouvi casos de irmãs que se emocionaram com aquela cena estranha, para não dizer outra palavra, que não deveria nem sequer ser mencionada, mas infelizmente, ou seja, a família sendo atacada, e a gente, ao falar ou manifestar qualquer coisa, estamos sendo racistas, estamos sendo homofóbicos, estamos sendo preconceituosos. Não, estamos sendo realistas. Isso não é normal, isso nunca foi normal, isso nunca será normal. Mas querem introduzir, querem enfiar isso na nossa goela abaixo, que isso é normal. A gente
respeitar as pessoas. Nós respeitamos as pessoas. O que nós não respeitamos, o que nós não respeitamos são ideias que são contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. A gente não vai sair por aí matando pessoas, batendo em pessoas, espancando pessoas que pensam diferente de nós. Claro que não, e a palavra de Deus deixa bem claro que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. O Senhor Jesus Cristo é bem claro em relação a isso. É bem claro em relação a isso. O que estamos querendo deixar bem claro aqui é que nós temos o direito, e esse é um direito garantido pela Constituição. Esse é um direito garantido pela Constituição. Nós temos o direito de termos a nossa opinião e de defendermos a nossa opinião. Nós temos esse direito. Agora, a família, o que é a família à luz das Escrituras Sagradas? O conceito bíblico da família. A família é uma instituição divina. Ele criou a família. Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus que criou a família. Foi Ele que disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E o texto diz, no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher. Macho e fêmea. Tem tradução que vai usar essa expressão, macho e fêmea. Ou seja, a família, ela é uma instituição divina. Deus instituiu a família, e mesmo nas culturas que não conhecem a Deus, ela é o alicerce, ela é a base da sociedade. E Satanás, ele sabe disso. O inimigo de nossas almas, ele sabe disso. E depois da igreja, o alvo mais atacado por ele é a família, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele irá destruir a sociedade. E como que ele vai atacar a família? Atacando o alicerce dela, um homem e uma mulher. Muita gente não consegue entender isso. Eu fico pensando nisso. E você vê pessoas, que defendem o casamento homoafetivo, pessoas do mesmo sexo. A gente, mesmo essas pessoas, um homem e uma mulher tiveram que tê-las. E o caso que deles muitas das vezes, querem adotarem filhos, mas vão adotarem filhos de quem? Filhos de pessoas que tiveram um homem e uma mulher, que nasceram de um homem e de uma mulher. Então é estranho isso, como que a cabeça das pessoas está estranha nos dias de hoje, a inversão de valores, sabe?
cada um faz da sua vida, eu não entendo isso. O que ele quisesse. Se a pessoa toma essa decisão na sua vida de um homem, é pecado? É errado aos olhos de Deus? É. E quem vai acertar quem vai julgar essa pessoa? É Deus. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é as pessoas quererem enfiar que isso é uma coisa normal e não é. E nós, como cristãos, precisamos defender aquilo que a palavra de Deus ensina. Casamento é homem e mulher. É o núcleo da família. É o seio da família. É a base de uma família. Um homem e uma mulher. É interessante que Deus fala isso. Macho e fêmea, homem e mulher os criou e disse. No versículo 29. No versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificai-vos e multiplicai-vos. O que é isso? Formam famílias. Crescei-vos, multiplicai-vos. Foi Deus que instituiu a família. A família não é uma invenção judaico-cristã. A família é uma instituição divina. E antes do judaísmo, muito antes do judaísmo, e o próprio texto aqui, esse texto relata da criação. Mas muito tempo antes mesmo de Deus vir a chamar a Abraão, o patriarca da nação de Israel. E antes do povo de Israel descer ao Egito, havia já famílias constituídas da maneira bíblica, homens e mulheres casados, frutificando, multiplicando-se. A família é uma instituição divina. E atacar a família da forma como tem sido atacada e desejar a destruição do núcleo familiar é querer a destruição da sociedade, destruição da humanidade. Deus, ele instituiu a família. E não somente isso. Ele preservou a família no dilúvio. Algo interessante, muitas das vezes a gente ouve muitas pregações, muitos estudos bíblicos em relação ao dilúvio, mas o dilúvio, ele fala da salvação de uma família. E eu creio que esse é o tema principal do dilúvio. É claro que ali há a mensagem que fala sobre o aviso constante de Deus em relação ao pecado, que manifesta a ira de Deus em relação ao pecado, que manifesta o perigo que o ser humano corre ao não aceitar o plano de salvação oferecido por Deus, ali representado pela arca, é claro. Mas eu creio que o tema central de Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, que trata desse episódio do dilúvio. O tema central ali é a salvação de uma família. E observa o que Deus diz aqui nesse texto. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Mas observa bem que entra tu e toda a tua casa. No capítulo 6, algo interessante nesse texto. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. O texto daqui da ACF diz perfeito, mas a ideia aqui é de alguém completo, inteiro. Não é que Noé não era pecador e Noé não pecava, que Gênesis capítulo 9 relata o pecado que ele cometeu. Mas Noé era um homem íntegro, um homem sincero. A ideia aqui é de alguém sincero no seu coração. Alguém que apesar das suas limitações e fraquezas, ele servia a Deus com toda a sinceridade, com todo o seu coração. E o texto diz, né, Noé andava com Deus. Então, estas são as gerações de Noé. E andava com Deus. E no texto, no versículo 8, né, Noé achou graças, estas são as gerações. Noé era homem justo e íntegro. É interessante o texto destacar esse fato, falando sobre Noé, sobre a sua integridade, sobre a sua justiça. Mas quando Deus vai falar com Noé para entrar na arca, o que Deus fala com ele? Entra somente você e deixa sua família para fora? Não. Não, entra tu e toda a tua casa na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca. O capítulo 8, versículo 15. Mas tem mais um texto aqui que eu queria ler com você. Versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca. Observe bem. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Entrou Noé, e geralmente a gente lê isso, entrou Noé e os animais na arca. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando da família de Noé primeiro. É interessante que as pessoas se preocupam tanto com os animais da arca e às vezes fazem perguntas, né, sem sentidos, e perdem realmente o foco do texto. O que o texto está dizendo? Está dizendo que Noé, um homem justo e íntegro em suas gerações. Se tem uma coisa que nós aprendemos com Noé, é que Noé fez a diferença. Ele fez a diferença no meio de uma geração violenta, no meio de uma geração ímpia, no meio de uma geração que foi destruída por causa do seu pecado. Ele fez a diferença. Ele foi alguém que nadou contra a maré. E quando ele, em obediência a Deus e a palavra de Deus, constrói aquela arca, e ao ser ordenado por Deus a entrar naquela arca, o que Deus fala? Entra tu e a tua casa. Você e a sua família. E o texto vai dizer, e entrou Noé, e com ele seus filhos, sua mulher, sua esposa. E é interessante você observar isso, não foi suas esposas, mas sim sua esposa, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, 3 filhos, e as mulheres de seus filhos. O apóstolo Pedro depois menciona, que a arca foi salvo 8 pessoas. Os 3 filhos de Noé com as suas esposas, e Noé e sua esposa, 6 mais 2, 8. As 3 homens, os 3 filhos com as 3 esposas, juntamente com Noé e sua esposa. Uma família. Esse texto ele fala da salvação de uma família. É por isso que Deus, ao inspirar o apóstolo Paulo, ao falar com aquele carcereiro, disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, porque Deus está interessado na salvação da família. Ele não simplesmente criou a família. Ele criou, mas essa família veio a cair no pecado. Satanás, ao tentar Adão e Eva,
a humanidade representada ali pelo primeiro casal. O pecado contaminou a humanidade de uma maneira terrível. A humanidade caiu em pecado, representado ali por Adão e Eva. E essa humanidade cresceu. E quando Deus vai manifestar a sua graça, a sua misericórdia, no meio de uma geração ímpia, de uma geração perversa, Deus ordena a construção da arca, não para a salvação de um único homem, de um único indivíduo, mas para a salvação de uma família. Eu não sei se você está prestando atenção no teor dessas palavras, mas observa bem isso. Deus está interessado na salvação das nossas famílias. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está interessado na salvação das nossas famílias. Mas qual a atitude que eu e você temos tido para que essa salvação aconteça nas nossas famílias? Nós temos orado pelas nossas famílias, colocado os nossos joelhos ao chão, com lágrimas, rogando ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, salva a minha família. Conceda o arrependimento dos pecados aos meus filhos, aos meus irmãos que ainda não se converteram, aos meus pais. O marido que creu, mas a esposa ainda não creu. Você tem falado com o Senhor a respeito da sua esposa? Ou a mulher que creu, mas ainda o marido não creu? Deus tem interesse na salvação deles. Não deixe Satanás te enganar. Não, ele não está interessado. Deus não está interessado na salvação do seu marido ou dos seus filhos. Não, Deus está sim. Deus ele está interessado, tanto é que ele salvou uma família das águas do dilúvio. Através do apóstolo Paulo foi expresso ali que Deus desejava salvar a família do carcereiro. E Ele deseja salvar a minha família e a sua família. E nós não podemos, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos desistir. De forma alguma. Das nossas famílias. Mas temos a tendência, claro, de desistir das nossas famílias, principalmente nos nossos dias, quando as nossas famílias são atacadas e são bombardeadas de tudo quanto é lado, através do celular, através da internet, através da televisão, através das escolas, embora por causa da pandemia não tem tido aulas, né, mas estão recebendo aulas em casa aí, professores que têm ideias corrompidas tentam enfiar na cabeça dos nossos filhos ideologias que tenta de todas as formas derrubar os pilares da família cristã, da família do cristão. Meu irmão, você tem lutado por sua família? Você está preocupado com a salvação da sua família? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, irmão, não só para você, mas eu estou fazendo ela para mim mesmo. E nós precisamos, porque Deus deseja a salvação da nossa família. Deus, Ele ama a família porque Ele a criou. E Ele a criou e Ele deseja salvar nossas famílias, e não somente isso. A família é uma instituição divina não só porque Deus criou a família, não só porque Ele preservou uma família no dilúvio, né, a família de Noé. Mas Deus ele chamou a Abraão para que este ensinasse a sua família a servi-lo. Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19.
Olha só o que o texto bíblico nos diz. O porquê que a família é tão importante aos olhos de Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa, a sua família depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por pecados que estavam sendo cometidos naquela cidade contra a família. Aliás, podemos dizer que a família de Ló praticamente foi destruída por causa dos pecados de Sodoma e Gomorra. Isso é para uma outra oportunidade. Mas pensa na família de Ló e faz um contraste entre a família de Abraão e a família de Ló. É interessante as lições que há você fazer essa comparação entre a família de Abraão e a família de Ló. Por que Deus chamou a Abraão? O que o texto bíblico nos diz? Deus ele está indo destruir Sodoma e Gomorra. E nesse caso, Abraão vai interceder por seu sobrinho Ló e por sua família, pela família de Ló. E o que Deus irá dizer? Ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, Deus, através da sua palavra, ele nos ajuda a compreender as coisas que ainda virão a acontecer com esse mundo. Então, da mesma forma, Deus haveria de revelar a Abraão ali o que ele estava fazendo. Ocultarei eu a Abraão o que faço? Agora, por que Deus está falando isso? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Há uma profecia relacionada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que verdadeiramente arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é, pela fé no Senhor Jesus Cristo, também descendência de Abraão. E todas as nações têm pessoas que já creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, em Cristo, todas as nações da terra têm sido benditas. Mas por quê? Porque um dia Deus chamou Abraão. Um dia Deus chamou Abraão. E não somente teve um relacionamento com Abraão, mas também teve um relacionamento com os descendentes de Abraão. No caso, Isaac e Jacó. E depois a nação de Israel. Mas o caso, o que Deus está falando? Porque eu o tenho conhecido. E sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Eu sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, a sua descendência, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, Deus não somente instituiu a família, criou a família. Ele não somente deseja salvar a família, como nos é apresentado ali no dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, depois versículo 7, depois capítulo 8, versículo 15, versículo 18.
Nós não lemos esse texto, mas o versículo 15 do capítulo 8 e o versículo 18 fala de Noé saindo da arca. E Noé agradecendo a Deus, oferecendo um sacrifício ao Senhor. Ao experimentar a salvação que Deus havia operado nele e na sua família, ele oferece ao Senhor dos animais limpos que havia saído da arca junto com ele. Mas o caso dos animais limpos e das aves limpas. Mas no caso, Deus chamou a Abraão. Deus chamou Abraão para quê? Para que Abraão viesse a servi-lo. E não só a Abraão, mas também a família de Abraão, os descendentes de Abraão. E Deus está dizendo: eu sei, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Então, Deus na sua onisciência está declarando: eu sei que ele vai ensinar os seus filhos. Irmãos, é de preocupar quando alguém manifesta o seu desejo de ir para a África, quando alguém manifesta o seu desejo de ir para a Ásia, para a China, para a Índia, para vários locais, pregar o Evangelho. Eu quero ser missionário na África. Eu quero ser missionário na Ásia. Eu quero pregar o Evangelho lá na Índia. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não. Claro que não. O Evangelho precisa ser pregado a esses lugares, a essas regiões. Mas você sabe aonde o Evangelho precisa ser pregado e pregado não com as nossas vozes, mas pregado com nossas vidas? É na nossa família. A nossa família, meu amado irmão, minha amada irmã, é o nosso maior ministério. E quão triste é ver filhos de crentes entregues às drogas, entregues ao álcool, entregues à imoralidade, à promiscuidade, entregues ao crime. E muitas das vezes, por quê? Porque os seus pais falharam em transmitir para os seus filhos os oráculos sagrados da palavra de Deus. Deus deseja usar a nossa família. Deus deseja usar os nossos filhos. Mas você tem ensinado o seu filho? Você tem ordenado o seu filho sobre o caminho do Senhor? Aliás, no caminho do Senhor? Você tem ordenado aos seus filhos a guardarem o caminho do Senhor, a agir com justiça e juízo? Quantas vezes isso não tem acontecido? Quantas vezes o que está ordenando os nossos filhos não somos nós, mas é a internet, é o Facebook, é o WhatsApp. A gente está usando essas ferramentas para a proclamação da palavra de Deus. Essas coisas em si não é errado. Eu tenho Facebook, eu tenho YouTube, eu tenho WhatsApp. Mas o problema está em quem usa. E muitas das vezes, no lugar de usar da maneira correta, e a palavra de Deus nos ensina qual que é a maneira correta, tudo aquilo que nós devemos fazer
ou deixar de fazer deve ser feito para a glória de Deus, para a exaltação, para a honra da glória do nome de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, pensa nisso. Quando Deus te salvou, não estava no coração de Deus somente te salvar, mas também salvar a sua família, como Ele desejou salvar a família do carcereiro, como Ele salvou a família de Noé. E está no coração de Deus a usar a sua família, a usar os seus filhos. Então Deus ele deseja usar as nossas famílias. Diante disso, nós concluímos que Deus planejou a família. Deus planejou a família. Foi Ele que instituiu a família, que criou a família. Deus ama a família por quê? Porque Ele deseja salvar. Assim como Ele salvou a família de Noé, assim como Ele expressou seu desejo de salvar a família do carcereiro, Ele também ama as nossas famílias e Ele deseja salvar as nossas famílias. Deus deseja usar a família. Sabe por quê? Porque Deus valoriza as nossas famílias. Qual é o valor? Qual é o valor, meu amado irmão, minha amada irmã, que você tem dado à sua família? Não responda essa pergunta para mim, mas responda essa pergunta diante de Deus. Eleva os seus pensamentos a Deus, fala com Ele e responda para Ele, porque é uma pergunta que Ele está fazendo. Ele planejou a sua família. Ele ama a sua família e Ele deseja usar a sua família. Mas qual o valor que você tem dado a esse bem tão precioso que Deus colocou nas suas mãos, a sua família? Pensa nisso. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos nossos amados e preciosos irmãos e ouvintes, que estão nos assistindo, melhor dizendo. E esperamos assim que com isso eu e você entendamos isso. Foi Deus que instituiu a família, que planejou a família. Deus ama a família. Deus deseja usar a nossa família. E que realmente isso venha a ser uma realidade na minha família e na sua família. Permita, Deus, que assim seja. Amém?